Muito bom. Então, boa noite a todos. Vamos começar essa nossa brincadeira aqui. Hoje nós vamos comentar as questões do concurso do STJ. Alexandra, querida, seja bem-vinda. Que bom que você chegou por aqui. Deixa eu arrumar o celular, porque eu acho que assim eu não estou conseguindo ver todos os comentários. Maravilha, maravilha. Gente, vamos chegando aí. Vocês que estão me assistindo, já digo aí de onde vocês são, de onde vocês me assistem. Obrigado, Alexandra. Você é uma melhor coach dos universos. Legal, gente. Vamos chegando, vamos chegando. E aí, já acessaram a prova? Para quem não acessou a prova, eu recomendo o seguinte. No Facebook eu vou ter como colocar o link. Para quem está no Instagram, a minha recomendação é que antes da gente começar aqui a live mesmo, já valendo 100%, entrem no site do SESP e peguem a prova, porque eu não consigo postar aqui agora o link da página do SESP. Vou colocar aqui no Face, porque aí eu já consigo fazer, mas não no Instagram. Então, a galera que vai chegando aí já vai preparando para você poder localizar as questões que nós vamos resolver. Olha só, meu povo, vamos lá. Agora, energia total. Eu estou comendo batatinha frita, tá? Para fortalecer aí, uma coisa muito saudável, pouco calórica, né? Alexandra, que é a minha referência de saúde, não me condene, querida. É só por enquanto. Olha a Vanúzia. Vanúzia, seja bem-vinda. Eu coloquei a Cris trouxe aqui para mim uma batatinha para dar um gás aí para a gente fazer essa live 100%. Gente, vamos lá. Você que está me assistindo, ó, sempre que eu vi uma coisa legal, sempre que você tiver aí alguma dica interessante, manda o dedinho aí na tela, manifesta comigo aí para eu saber que você está curtindo, que você está participando, que você está realmente aqui comigo ao vivo. Boa noite, Gabriela. Seja bem-vinda, querida. Olha só, gente. Nós estamos falando aqui de direito constitucional, de direito administrativo. Gente, olha quem entrou aí agora, a Carol Alvarenga do Esquemaria. Quem está me assistindo aí no Instagram, entrou aqui a Carol do Esquemaria. Gente, sigam essa menina, porque ela é uma mestre em esquemas, em mapas mentais. O trabalho dela é fantástico. Então, já peguem aí o perfil, sigam ela no Instagram, depois entra lá no blog, porque ela tem muito material legal e vocês vão curtir com certeza. Gente, olha o seguinte, nós estamos falando de direito constitucional e direito administrativo, que juntas são disciplinas que só perdem para a língua portuguesa em termos de incidência nas provas de concurso público. Logo, quando eu falo vou comentar as questões do STJ, não é uma pretensão minha comentar todas as questões de constitucional administrativo para todos os cargos do concurso. Aí a gente teria que passar aqui uma noite toda e não é esse o meu objetivo. Olha aí, a Cris está entrando com a gente. Darley, meu irmão, seja bem-vindo. Boa noite. E aí o que acontece? Tendo em conta essa realidade de que não vai dar para comentar tudo, o que eu resolvi fazer? Eu escolhi 20 itens das provas de analista judiciário da área administrativa e técnico judiciário da área administrativa para comentar. Por que eu escolhi 20 itens? Porque dentre esses 22, eu já tenho já uma proposta de recurso, que o gabarito da banca foi equivocado. Em ambos os casos, o equívoco é muito grande, então eu só posso achar que deve ter sido um erro na hora de realmente digitar lá o gabarito. Eu não creio que a banca vai defender teses assim tão absurdas quanto dessas duas questões em que cabe recurso. E as outras são questões em que eu vou dar só um toquezinho para quem, porventura, se deixou levar por alguma pegadinha ou às vezes não prestou bastante atenção, tá bom? Boa noite, Jacqueline, seja muito bem-vinda, querida. Como é que tá aí, Floripa? Tá quente, tá frio, como é que tá? Diz para mim. Então, beleza, gente. E aí, eu queria saber, dentre vocês que estão me assistindo, se alguém fez a prova para analista da área judiciária ou para oficial de justiça, que são cargos privativos de bacharel em direito. Queria saber se temos alguém que fez essas provas, de analista judiciário da área judiciária e também oficial de justiça.
Eu só queria saber porque, a depender da quantidade de pessoas que nós tivermos aqui, eu vejo o que eu faço em relação às nossas questões que desses 2 cargos, e eu vou aqui fechar mesmo para vocês no cargo de analista judiciário da área administrativa e técnico judiciária. Olha aí, Andréia de Chapecó, muito bom. Um abraço aí para o pessoal de Chapecó. Gente, vamos começar a nossa brincadeira? Vamos enfrentar aqui o nosso desafio? Venham comigo, olha só. Vou começar aqui pela prova de analista judiciário da área judiciária, da área administrativa. E aí eu já quero dizer o seguinte, eu queria combinar com vocês que enquanto eu estivesse explicando a questão, não fizessem perguntas. Por quê? Porque eu sou homem, e homem de verdade. E como tal, eu tenho dificuldade de fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Então, veja, eu tenho uma prova para corrigir, eu tenho gente do Instagram, eu tenho gente do Facebook, eu tenho comentários nas 2 redes sociais, então eu tenho que focar aqui. Então eu vou pedir para vocês, enquanto eu estiver na explicação, segura aí nos comentários, assim que eu terminar, e você pode derrubar uma avalanche aqui de perguntas e eu vou responder todas, tá bom? Combinando assim, para não ficar muito agoniado enquanto explico a questão de ler o comentário e já responder, a gente faz esse acordo e eu tenho certeza que nós vamos ter um sucesso nessa nossa ideia. Vamos lá, gente. Eu quero começar com vocês com a questão de número 42 da prova de analista judiciário, área administrativa, questão 42. A questão diz assim, ó, são exemplos de atos administrativos normativos os decretos, as resoluções, as circulares. Bem, eu considero esta uma questão bem desafiadora. Por quê? Porque ela não é uma questão difícil de se entender. O texto é bastante claro e ela até transparece uma grande simplicidade. Porém, ela tem ali uma minúcia que é muito importante você compreender. Quando você classifica os atos administrativos quanto à espécie, nós temos 5 espécies de atos administrativos. Dentre elas, nós temos 2 que é o que interessa, 2 que, de fato, interessam para a questão. Nós temos os atos administrativos normativos e os atos administrativos ordinatórios. Presta atenção. Ambos prescrevem normas. Então, quando você pensa assim, um decreto prescreve normas? Sim, é possível que o decreto prescreva normas. E aí você que estuda para concurso, veja, decreto 5.450 de 2005, que regulamenta o pregão eletrônico. É um decreto que efetivamente prescreve normas. Ele prescreve regras que devem ser aplicadas pela administração quando quando realiza um pregão eletrônico. Certo? Quando você pensa em resoluções, por exemplo, uma resolução da Anvisa que prescreve que as farmácias não podem vender analgésicos em gôndolas, ali no momento em que a pessoa, por exemplo, está numa fila de atendimento para pagar o remédio, ela tem na gôndola ali, de forma fácil, sem intermediação de um atendente, um analgésico. Essa resolução da Anvisa, não há dúvida, ela cria uma regra, um padrão de conduta que vai ser seguido por todo e qualquer dono de farmácia. Analgésico só para dentro do balcão, em que o atendente seja responsável por entregar. Inclusive, essa resolução, ao que me consta, ela foi revogada. Eu só estou dando um exemplo. Circulares são aquelas regras difundidas internamente nas repartições públicas, né? Então, lá no âmbito do Ministério, sei lá, da Fazenda, o ministro expede lá uma circular para definir, sei lá, uma coisa boba aqui, regras de vestimenta para os servidores do Ministério. Como é que eles devem se vestir, tá? Isso é uma circular. Então, veja, tanto decreto, quanto resoluções, quanto circulares, são normas. Agora, por que esse item 42 foi considerado errado? Aí vem o pulo do gato, que é o seguinte. Lembra que eu estou falando de 2 espécies de atos da administração, de atos administrativos? Atos normativos e atos ordinatórios. Ambos são normas, mas olha a diferença. O ato normativo é aquele que prescreve normas de uma forma geral. Normas que têm repercussão externa. Exemplo, esse decreto que regulamenta o pregão eletrônico, que vai atingir
toda e qualquer empresa que porventura vier a participar de licitações. Tatiana, querida, que bom que você chegou, seja bem-vinda. A resolução da Anvisa que eu citei aqui com relação a analgésicos, ela também vai atingir o público externo, clientes de farmácia, em tese, qualquer pessoa, dono de farmácia também. Então, tanto esse decreto quanto essa resolução são atos normativos, porque são regras que alcançam o público externo, dirigidas à coletividade. Professor, mas elas também incidem sobre os servidores, ou seja, essas regras também incidem sobre a administração pública internamente. Por exemplo, o órgão que vai fazer um pregão eletrônico, ele tem que observar esse decreto. Sim, mas o propósito do decreto é atingir de uma forma geral, não só a esfera interna da administração. Então, os atos normativos são aqueles que contêm regras que serão aplicadas de modo geral, podendo atingir tanto a administração quanto os particulares. Já a circular, não. Ela não é um ato normativo. A circular é um ato ordinatório. Qual a diferença? Enquanto os atos normativos correspondem a regras. Ô, Grazi, que bom que você chegou, querida. Que serão aplicadas de forma geral, os atos ordinatórios correspondem a regras que vão ser aplicadas na esfera interna da administração pública. Então, os atos ordinatórios, veja o nome disso, ordinatórios, que vem de ordens. Então, são ordens emitidas pelo superior hierárquico em relação aos seus subordinados. As circulares são atos ordinatórios, porque elas têm o objetivo atingir a esfera interna da administração. Não é propósito das circulares atingir o público em geral. Então, o item 42 da prova de analista judiciário da área judiciária está errado porque somente decretos e resoluções são atos normativos. Atingimento do público em geral. As circulares são atos ordinatórios, visam atender e incidir apenas sobre os servidores, a esfera interna da administração pública, ok? Então, quem acertou essa questão, quem errou, coloca pra gente aí no chat para eu ter uma ideia de como é que vocês como é que vocês se comportaram, como é que vocês conseguiram responder essa questão. Marca aí para mim, enquanto vocês vão marcando no chat, eu já passo para a próxima questão, que é o item 43. Olha só, veja, eu selecionei 20 itens, eu não vou corrigir todos, então por isso que você tem que ficar aí atento em relação ao item que eu estou corrigindo. Agora é o 43. Olha só, o ato administrativo praticado com desvio de finalidade pode ser convalidado pela administração pública, desde que não haja lesão ao interesse público nem prejuízo a terceiros. Veja só. Ô, Margarida, que bom que você acertou, querida. Fico feliz. Vejam. Questão 43. A questão está... ele diz que os atos com desvio de finalidade podem ser convalidados. A questão está errada. Veja. Os vícios que podem ser convalidados por efeitos de provas do CESP são vício na competência, se ela não for exclusiva. Vício na forma, se ela não for essencial. E vício no objeto, se ele não for singular. Competência não exclusiva. Forma não essencial, objeto não singular. Isso, objeto não singular. Nessas 3 ocasiões, o ato pode ser convalidado. Fora disso, não pode haver convalidação. Se o problema do ato aqui é desvio de finalidade, então o ato não pode ser convalidado. Agora, o examinador é muito esperto, porque ele inclui, na parte final, desde que não haja lesão ao interesse público nem prejuízo a terceiros. Ou seja, aqui ele reproduziu ipsis literis o artigo 55 da Lei 9784, para que o item fique com a aparência de correto. Mas o erro está lá em cima e então essa questão está errada. Boa noite, Miriam, seja bem-vinda. Vê comigo aí a questão 46. Olha comigo aí o item 46. Será cassada a aposentadoria voluntária do servidor inativo, cassação de aposentadoria, que for condenado pela prática de ato de improbidade administrativa, à época em que ainda estava na atividade. Essa questão está certa. Sim, o servidor
que no momento em que está em atividade, pratica ato de improbidade administrativa, terá a sua aposentadoria cassada. Por quê? Porque a Lei 8.112 vai definir o seguinte, que o servidor aposentado, se durante o momento em que ele estava em atividade, tiver cometido alguma falta que seja punível com demissão, ele então pode ter a aposentadoria cassada. Ou seja, a aposentadoria não salva ninguém de perder o vínculo com o serviço público, porque mesmo aposentado, ele responde por aquilo que ele, pelas infrações que ele cometeu quando estava na ativa. Agora, não é qualquer infração, somente aquelas que forem puníveis com demissão. Improbidade administrativa é uma das hipóteses de demissão na Lei 812. Por isso, esse servidor será cassado. Ou melhor, terá a sua aposentadoria cassada. Agora, veja, se ele tem cometido alguma falta punível com advertência ou suspensão, estando aposentado, ele não sofre mais nenhuma punição. Fique de olho nessa questão. Quem está gostando da live, manda um curtir aí, coraçõezinho subindo, que eu quero ver, galera. Quero ver se vocês estão curtindo, se estão participando aí. Manda um coraçãozinho aí. Não tenho medo disso. Olha aí, gente, o Gleidson, meu primo. Seja bem-vindo, Gleidson. Você está aí. Tamo junto, irmão. Legal, gente. Vamos continuar aqui, ó. Questão 47. Então, a 46 está certa. E agora a 47. Olha só. O auxílio moradia poderá ser concedido a servidor público que resida com outra pessoa que receba o mesmo benefício. Essa afirmação está errada, gente. É claro que está errada. A Lei 8.112 estabelece uma série de condições, uma série de requisitos para que o servidor receba auxílio moradia. É uma via, digamos assim, bem estreita. Uma das condições é que este servidor não resida com ninguém, não importa quem seja essa outra pessoa, seja um cônjuge, seja filho, seja tio, pai, mãe, ou até mesmo um amigo. Se naquela unidade residencial houver outra pessoa recebendo auxílio moradia, então o servidor não poderá recebê-lo. Porque a questão é muito lógica, gente. Se eu recebo auxílio moradia, o que é auxílio moradia? Uma indenização mensal que o servidor recebe para custear despesas com moradia, aluguel ou até mesmo hospedagem. A lei deixa aluguel ou hospedagem, certo? Nesse contexto, se o servidor, vamos imaginar, ele mora numa residência e que uma pessoa já receba auxílio moradia, você concorda que o fato dessa pessoa receber auxílio moradia provê a residência para todos os que estão ali? Então, se o marido já recebe auxílio moradia, ele já vai com auxílio moradia pagar o aluguel e isso automaticamente vai alcançar a esposa, vai alcançar os filhos. Por isso que se uma pessoa, qualquer que seja, naquela unidade residencial, vier a receber auxílio moradia, ninguém mais após ela pode receber, porque aí, se fosse o contrário, o poder público estaria custeando diversas vezes a mesma despesa, custeando várias vezes a mesma despesa. Por isso que a questão afirmar que o auxílio moradia poderá ser concedido a servidor que resida com outra pessoa que receba o mesmo benefício, a questão está errada, tá bom? E aí, gente, eu estou sentindo falta de participação, coloca aí no chat. Eu só não quando eu disse para vocês não escreverem no chat, dúvidas, que eu tenho que ler muito, mas dizer assim, acertei, errei, me dei bem, me dei mal, isso eu quero assistir, eu quero ler, vão participando aí comigo, para ficar mais dinâmico. Gente, olha só, questão 50, e agora para tudo, monstro! Se você está aí, por exemplo, está me assistindo aqui no Face, com outras janelas abertas, fazendo as outras coisas, para agora. Já tinha que ter parado, né? Mas agora você tem que parar mesmo, por quê? É uma questão em que vocês, que porventura forem prejudicadas pelo gabarito preliminar, vão entrar com recurso. Pega aí a questão número 50, na lista judiciária da área judiciária. A área judiciária, meu Deus, eu estou com a vontade de corrigir as questões da área judiciária, por isso que eu estou insistindo. Área administrativa. Vamos lá, gente, questão 50. Olha o que diz a questão. A questão é bem simples. Relativamente simples, eu diria. A aplicação da penalidade de multa à empresa privada no contexto do contrato administrativo celebrado por inexigibilidade de licitação
tem fundamento no poder disciplinar da administração. Boa noite, Diego, Sinara, Miriam. Tem fundamento no poder disciplinar da administração. Gente, presta atenção. Quando você pensa em penalidades que a administração aplica a particulares, isso pode ser feito com base ou no poder disciplinar ou no poder de polícia. E é muito fácil você distinguir. É só você verificar. A penalidade que o particular sofreu da administração tem algo a ver com algum vínculo específico que ele tem com a administração e por conta desse vínculo ele cometeu uma infração e vai ser punido? Sim, tem a ver com um vínculo específico, então é poder disciplinar. Já, se esse particular sofrer alguma punição que qualquer outra pessoa sofreria, ou seja, não tem nenhum vínculo específico, é algo geral, essa punição tem a ver com o poder de polícia. Então eu vou dar um exemplo para vocês entenderem e a gente vem aqui, a gente vai vir aqui para a questão. Miriam, olha só, eu tive dificuldade de postar todos os links, então eu vou pedir, quem não está com a prova, corre lá no site do CESP, rapidinho, ó, cesp.unb.br/concursos, é só procurar lá o concurso do STJ, a gente agora está corrigindo as questões do cargo 1, analista judiciário da área administrativa, tá bom? Vamos seguir aqui. Pensa no exemplo. A TAM, linhas aéreas, que agora se chama LATAM, companhia aérea, tem um contrato de concessão do serviço público de transporte aéreo com a União. Já eu falo, Gabriela. O que acontece? Pensa no caso. A TAM recebeu visita de fiscais, de auditores, do Ministério do Trabalho, para verificar, por exemplo, se a TAM está cumprindo regras quanto à segurança do trabalho. Se os trabalhadores estão, por exemplo, nas áreas que precisam, né? Tem capacete, se tem óculos protetores, se tem protetores auditivos, se tem uniforme adequado, tudo isso. E aí, imaginemos que esses fiscais identifiquem que a TAM não está observando essas regras e apliquem uma multa. Pergunto, essa multa que a LATAM irá sofrer no nosso exemplo decorre do poder disciplinar ou do poder de polícia? Calma! Não responde ainda. Presta atenção. Primeiro pensa. Essa multa que a TAM está sofrendo tem algo a ver com o contrato de concessão? É algo que tem ligação direta com esse vínculo que ela tem com o serviço público, no caso, um contrato de concessão? Ou a TAM está sofrendo essa punição como uma empresa qualquer? Obrigada, Miriam. Postou o link aí pra gente. Com certeza se trata de uma punição que ela está sofrendo como uma empresa qualquer. Qualquer empresa que não cumprir normas relacionadas à segurança do trabalho pode ser multada. Isso pode ser a LATAM, pode ser um frigorífico, pode ser um laboratório, pode ser uma empreiteira. Qualquer empresa que vier a sofrer incidência de normas quanto à segurança do trabalho, não cumprindo-as, será punida. Logo, a TAM, nesse exemplo específico, nessa multa do Ministério do Trabalho, será punida com base no poder de polícia. Diferentemente seria se a ANAC aplicasse uma punição à LATAM por exemplo, exceder ao limite de tolerância de atraso de voo. Sei lá, vamos botar aqui uma coisa fictícia. Ela pode ter aí por dia até 50 voos atrasados. Passou disso, ela vai ser multada. Então, essa multa decorre do poder disciplinar, porque é algo que tem tudo a ver, é totalmente voltado ao contrato de concessão. Se a TAM não fosse uma concessionária, ela jamais sofreria essa multa por atraso, por superar o limite máximo de atraso de voos. Entendeu a ideia? Então, é só você pensar. Essa sanção, a empresa sofreu de uma forma geral? É poder de polícia. Se ela sofreu em função do contrato, é poder disciplinar. Nesse contexto, o gabarito da questão fica claro, né? Vem comigo. Questão 50. A aplicação da penalidade de multa à empresa privada no contexto do contrato administrativo
celebrado por inexigibilidade de licitação, e cá entre nós, o fato de ser inexigibilidade, dispensa, ou até mesmo um contrato que foi antecedido por uma licitação, não importa em nada. Não interfere em nada. Então, podia ser um contrato celebrado após um pregão, um contrato celebrado após uma dispensa, ou após uma inexigibilidade, não interfere em nada. Tá? Isso aqui o examinador colocou para trazer complicação onde não existe. Vamos de novo. A aplicação da penalidade de multa à empresa privada no contexto do contrato administrativo celebrado por inexigibilidade de licitação. Quando ele diz no contexto, ele quer dizer a multa tem a ver com o contrato, não é algo que qualquer empresa sofreria, mas aquela que tem um contrato, tem fundamento no poder disciplinar da administração pública. Este item 50, no gabarito preliminar, consta como errado, porém é certa, ok? A questão é certa. E para você embasar o seu recurso, você pode usar qualquer livro de direito administrativo. Qualquer livro de direito administrativo, você vai lá na parte de poder disciplinar ou poder de polícia, o mais básico que seja esse livro, vai conter essa informação. Então é uma questão que eu tenho dúvida, mas é uma dúvida realmente cruel, no sentido de que o CESP não vai mudar esse gabarito. Então, eu tenho minhas dúvidas se ele não vai mudar. Vai mudar sim, porque aqui é um absurdo, tá bom? Vamos para a questão 53. E, Carlos Alberto, já chego lá na prova de técnico. Nós estamos ainda na prova de analista, cargo 1. 53 aqui. Em decorrência do princípio da segurança jurídica, é proibido que nova interpretação de norma administrativa tenha efeitos retroativos, exceto quando isso se der para atender o interesse público. Bem, esse é aquele tipo de questão que pega o candidato que não está seguro naquilo que ele acabou de ler. Por quê? De fato, a segurança jurídica impede, proíbe, veda que eu pegue uma nova interpretação e aplique retroativamente, ou seja, aplique a casos que já foram analisados, casos que já foram decididos? Sim, isso aí é uma exigência mínima, não é? Se eu entro com um requerimento administrativo e ele é deferido hoje, aí daqui a um mês a administração muda o entendimento, ela vai ter de mudar para os casos que forem decididos dali por diante, e não mudar no meu caso que já foi decidido um mês atrás. Isso é a coisa mais básica, segurança jurídica. Quando a Lei 9784 trata sobre isso, lá no parágrafo único do artigo 2º, ela não estabelece exceções. E é aí que está o erro do item 53, porque ele diz que é proibida essa aplicação retroativa de nova interpretação, exceto quando isso se der para atender o interesse público. Não existe essa ressalva. Não pode aplicar e ponto final. Tá bom? Vamos aí, gente. Olha aí, ó. Vamos colocando o coraçãozinho. Vamos, dedinho nervoso aí na tela para eu saber que vocês estão gostando da live. Vamos lá. Questão de número 56. A indicação dos fundamentos jurídicos que determinaram a decisão administrativa de realizar contratação por dispensa de licitação é suficiente para satisfazer o princípio da motivação. A questão está o quê? Errada. Por quê? Quando eu falo em motivação, eu tenho dois aspectos que entram em cena. A motivação, ela tem a ver com os fundamentos de fato e com os fundamentos de direito. O que é isso? Vamos imaginar um caso muito simples, usando uma questão que a gente já estudou aqui na live. A Lei 8.112 prevê que o servidor que, uma vez aposentado, for descoberto, praticando lá uma infração punível com demissão, quando estava na ativa, terá sua aposentadoria cassada. Veja, esse é o fundamento jurídico. A lei prevê uma situação. O servidor que cometer falta punível com infração será punido com a cassação de aposentadoria se ele for descoberto uma vez aposentado. Isso é o fundamento jurídico dessa demissão. Fundamento fático. Pedro, servidor do Ministério da Indústria, Comércio, Ministério da Indústria,
Vamos de novo. Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Coisa enrolada. Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, estando aposentado, recebe uma denúncia de que quando estava em atividade praticou falta punível com demissão. Olha o que aconteceu. A lei prevê uma situação abstratamente. E essa situação acontece no mundo real. Eu tenho o fundamento jurídico, a previsão normativa, e eu tenho o fundamento fático, ou eu tenho lá o pressuposto de fato. A lei prevê uma situação, essa situação acontece no mundo real. Quando eu caso as duas coisas, eu tenho a motivação. Então, Pedro será demitido. Por quê? Porque a lei prevê uma situação e Pedro incidiu nessa situação. A questão 56 contraria o que eu estou falando, porque ela diz assim, que se eu indicar os fundamentos jurídicos, isso é suficiente para satisfazer o princípio da motivação. Seria mais ou menos assim. Por que Pedro foi demitido? Porque a Lei 8.112, lá no artigo 137, 138, prevê que o servidor inativo que durante a atividade tiver praticado falta punível com demissão, terá sua aposentadoria cassada. Eu digo, ok, a lei prevê isso. E o que Pedro tem a ver com isso? Não basta eu dizer que a lei prevê, eu preciso dizer o que Pedro tem a ver com essa previsão em lei. Então, a motivação tem que ter o fato, o elemento jurídico e o elemento fático. Eu tenho que ter lá o fundamento de direito e o fundamento de fato. Quando eu caso as duas coisas, eu tenho a motivação. Por isso a 56 está errada. Boa questão, né? Vamos lá, gente, vamos seguir. Questão 58 e nós temos 20 itens para comentar. Então segura aí que a gente ainda tem muito pela frente. A live de hoje vai ser uma das lives assim daquelas que a gente passa mais tempo juntos e para mim é um prazer. E se para você está sendo um prazer, dedinho nervoso aí na tela que eu quero ver subir coração para todo lado aqui no Facebook, curtir para a gente ter esse feedback. Olha a questão 58 comigo aí na sua prova. De acordo com a Lei 8666, o contrato administrativo deve ser escrito, sendo nulo e de nenhum efeito o contrato verbal celebrado com a administração pública. Questão aparentemente simples, mas o monstro marcou errado. Quando eu digo monstro e você, porventura, marcou errado, não. Eu não disse que todos os que... Vamos lembrar de raciocínio lógico. Eu disse que o monstro marca errado. Mas eu não digo que todos os que marcaram errado são monstros. Vê a diferença? O monstro marca errado. Mas sabe por quê? Ele pensa, mas espera aí. O contrato verbal é permitido. Aquele contrato lá de até R$4.000, pronto pagamento, regime de adiantamento. Então a questão está errada. Monstro! A questão está certa. Por que ela está certa? Porque a regra é que é nulo e de nenhum efeito o contrato verbal firmado com a administração, vírgula, exceto o grande problema de algumas pessoas, eles ficam tão focados na exceção que esquece que existe uma regra. Então, pega lá o parágrafo único, artigo 60, a Lei 8666 vai dizer exatamente isso, é nulo e de nenhum efeito o contrato verbal firmado com a administração. Essa é a regra. Vírgula, exceto os de pequeno valor, de pronto pagamento e regime de adiantamento. Perceberam? Então, nós temos aqui uma questão que é certa. Porque o examinador disse, sendo nulo e de nenhum efeito, o contrato verbal celebrado com a administração. A questão estaria errada se ele dissesse, sendo nulo e de nenhum efeito, todo contrato verbal firmado com a administração. Porque se ele usasse essa expressão totalizante, essa expressão todo, aí não haveria possibilidade de a gente admitir nenhuma exceção. Mas ele só disse, sendo nulo e de nenhum efeito, o contrato verbal firmado com a administração. Por isso que a 58 está certa. Perfeito. Olha a 64, gente. Abre aí a 64. Quem quer batata frita? Uma batatinha. Olha só. A responsabilidade civil do Estado por atos comissivos, lembrando, o que é um ato comissivo? É o ato que revela uma ação, diferente do ato omissivo, que revela uma omissão, um não fazer. Então, a responsabilidade civil por atos
comissivos abrange os danos morais e materiais. É uma questão relativamente simples, mas eu resolvi trazer para comentar na live justamente pelo fato de que muita gente tem dúvida, né? Mas, poxa, será que danos morais a administração indeniza? Claro que indeniza! A administração indeniza danos morais, danos materiais, danos estéticos, que é quando a pessoa, por uma conduta do agente público, seja de omissão, ou seja, uma conduta de fazer, causa algum dano, sei lá, a pessoa estava passando próximo a uma obra pública realizada pela prefeitura do município, e de repente cai um tijolo lá de cima, bate no rosto da pessoa, produz uma cicatriz enorme, várias cirurgias, e a pessoa fica com aquela marca para o resto da vida. Isso é um dano estético, e a administração responde por isso. Então, dano moral, dano material, dano estético. Dentro de dano material, ela vai responder pelos danos emergentes, aquilo que a pessoa sofre naquele momento, né? Essa pessoa que eu dei exemplo aqui foi atingida lá na obra. Danos emergentes seria despesas médicas, despesas com remédios, seria despesas com deslocamento, e a administração, além desses danos emergentes, ela paga até os lucros cessantes. Era um trabalhador autônomo, por conta do acidente, ele ficou 3 meses sem poder trabalhar. A administração vai pagar a ele os lucros cessantes. Olha aí, gente, que entrou agora, professor Luciano Dutra. Olha aqui, gente, a minha continência para o mestre Luciano Dutra, que é autor aqui, ó, deste livro de Direito Constitucional, que eu guardo com muito carinho aqui na minha biblioteca, e está conosco aí na live pelo Instagram. Sigam o professor Luciano Dutra, que esse cara é um fera, meu irmão. É isso aí, Luciano. Um abraço, meu irmão. Obrigado aí pela participação. Eu fico até constrangido, eu vou começar a gaguejar, porque dar aula aqui com essa figura ilustre vai intimidar. Eu vou me esforçar aqui para manter a espontaneidade, tá bom? Vamos lá, gente. Seguindo aqui, então, a questão 64 ficou como correta. Vamos aqui ainda em direito administrativo, já a gente chega nas de direito constitucional. Aliás, não, vamos fazer o seguinte, eu vou aproveitar que nós já estamos aqui com a prova de analista. Deixa eu ver. Direito constitucional, eu achei a prova bem tranquila, tá? Realmente não me pareceu uma prova complicada de se fazer. Eu separei aqui 3 itens de direito constitucional para a gente poder mencionar. Obrigado, Luciano, meu amigo. Você é sempre bem-vindo aqui. Essa é a sua casa. Gente, pega aí em direito constitucional o item 16. Vamos começar pelo 16, tá? É um item bem simples e eu quis trazê-lo só para não deixar passar em branco. Eu achei a prova muito sossegada. O Luciano aí está concordando comigo. Olha só, gente. O rol dos direitos fundamentais previsto na Constituição Federal de 1988 é taxativo. Isto é, o Brasil adota um sistema fechado de direitos fundamentais. Gente, é básica a questão, está errado, o nosso rol é aberto, então nós temos a previsão lá no parágrafo 2º do artigo 5º, que aquele rol ali previsto nos vários incisos do artigo 5º não exclui a existência de outros direitos fundamentais. Direitos fundamentais que podem estar contidos, inclusive, fora da Constituição, quando nós temos lá a possibilidade de tratados internacionais que versem sobre temas relacionados a direitos humanos, que, por consequência, tocam também direitos fundamentais, e também a previsão de direitos fundamentais muito, muito, muito além do que está no artigo 5º e outros pontos da Constituição. A do MP gerou uma certa polêmica, mas cravei o gabarito no pós-prova. Qual é a do MP? Ah, certo. É a 19. Vamos chegar lá para comentar, Luciano. Vamos lá, meu amigo. Vamos lá. Então, a questão 16 está errada. Rol é meramente exemplificativo. Vamos seguir para 17. Ó. Lei federal que previr o oferecimento em escolas públicas de ensino religioso de natureza confessional ferirá o princípio da laicidade do Estado. Esse é aquele típico exemplo de questão que a gente não tem muito o que ficar pensando. Ou a gente entendeu lá, no momento que estudou, se deparou, né, com esse julgado do STF, ou a gente chega na prova e vai ter uma opinião sobre o assunto. Então, o STF, de fato,
teve a oportunidade de se manifestar sobre esse assunto na ADI 4439 e exatamente se discutiu, né? Será que a oferta de ensino religioso nas escolas ofende, nas escolas públicas, ofende o princípio do Estado laico, da laicidade do Estado? Se o Estado não pode ter preferência por religião, ele pode oferecer esse ensino religioso. E nesse contexto, que ele, imaginemos que ele possa, como é que tem que ser esse ensino religioso? Esse ensino de caráter apenas histórico, né? História das religiões, em que os alunos vão aprender sobre como as religiões surgiram, quais são os seus dogmas, ou pode haver um ensino de caráter, como diz a questão, confessional, ou seja, em que se tem ali uma ideia de transmissão de valores e princípios de determinada religião, e no caso do Brasil, a gente obviamente está falando da religião cristã. Então, como o nosso mestre Luciano mencionou, eu não sabia dessa, não lembrava dessa informação, por apertada maioria de apenas 6-5, o STF entendeu que sim, que a oferta de ensino religioso de natureza confessional não viola a laicidade do Estado, e aí nós temos uma série de argumentos que podem ser contestados ou não, e para a gente não entrar em polêmica, eu não vou adentrar nessa análise, mas o fato é que assim o STF entendeu, então é possível sim que você tenha lá ensino religioso, em que se tenha uma tônica, uma insistência em transferência de valores e princípios católicos, cristãos, e isso não fere a laicidade do Estado. Pelo menos assim entendeu o STF. Óbvio, né? Dentro de parâmetros normais de razoabilidade, para que, óbvio, não se torne, então, a matéria ensino religioso um verdadeiro culto nos moldes de determinada crença religiosa. Então, a 17 está errada, e vamos para a 19. O princípio da vedação ao anonimato impede que o Ministério Público, em regra, acolha a delação apócrifa como fundamento para a instauração de procedimento criminal. Veja, a questão referente à instauração, a denúncia apócrifa, e ele usa aqui delação apócrifa, é bem tranquilo. Em que sentido? No sentido de que há uma preocupação do ordenamento jurídico com ambas as partes envolvidas nesse contexto. Em que sentido? Veja, quando você tem uma pessoa que está sendo denunciada por um crime, veja, antes que o processo transcorra e que esta pessoa seja considerada culpada, e agora o Supremo está até para decidir mais uma vez a partir de que momento, de fato, ela vai ser considerada culpada para poder, por exemplo, cumprir a pena, ainda que provisoriamente. O fato é que você tem a presunção de inocência do réu, no sentido de que ele, presumidamente, é inocente até que se prove o contrário, e isso vai acontecer no curso do processo. Por outro lado, há a questão também referente ao próprio denunciante, né? Porque a pessoa que denuncia, ela fica exposta, no sentido de que se ela tem que se identificar, ela acaba revelando a sua identidade e, por conta disso, ela pode sofrer, naturalmente, a retaliação, principalmente quando ela vier a atacar interesses que tenham grande relevância. Então, nós temos essa dicotomia de bens jurídicos. Se, de um lado, eu preciso preservar a figura do réu, não admitindo toda e qualquer denúncia, por outro lado, eu preciso também inibir a denunciação caluniosa, a pessoa que só para prejudicar o outro resolve, então, fazer uma denúncia e causar um alvoroço. Então, por conta disso aí, nós estamos diante desse impasse. O que acontece? Tanto no âmbito penal quanto no âmbito administrativo, a regra é no sentido de não se admitir, numa primeira análise, essa delação apócrifa. Ou seja, a delação sem que o denunciante seja identificado. Justamente para não se, com isso, incentivar a denúncia irresponsável.
Agora, por outro lado, eu também não posso rejeitar de toda e qualquer forma a denúncia apócrifa. Então, fica da seguinte forma. Em regra, essa denunciação apócrifa, sem que haja identificação do denunciante, ela é tida como rejeitada para preservar exatamente aquela pessoa que possa sofrer com uma denunciação temerária. Agora, nada impede que, do ponto de vista interno, e aí a gente pega um exemplo no âmbito do processo administrativo, a administração possa instaurar algum procedimento preliminar de investigação, dando todas as tendo toda a preocupação no sentido de se preservar a identidade daquele que está sendo acusado. Investigação essa que vai ter qual objetivo? Verificar se aquela denúncia, de fato, ela tem alguma consistência em relação à autoria e em relação à materialidade. E aí, com base nesses indícios coletados, aí sim, se decide se vai, de fato, iniciar o processo administrativo ou então se é o caso de arquivar aquela denúncia. Então, a questão aqui trata da regra. O princípio da vedação ao anonimato impede que o Ministério Público, em regra, acolha a delação apócrifa como fundamento para a instauração de procedimento criminal. Sim, em regra, essa é a tese admitida, certo? Mas nada impede que essa delação apócrifa sirva como justificativa de um procedimento preliminar para se apurar indícios mínimos de autoria e materialidade e, em se confirmando essa apuração, aí sim, iniciando a instauração de um procedimento criminal. Por isso que a questão está correta e eu concordo com o gabarito. Beleza? Então, fizemos a 16, 17 e 19. Essas eram as questões, então, que eu selecionei aqui da prova de analista judiciário da área administrativa. Nesse momento, eu vou corrigir com vocês a prova de técnico judiciário, que é o cargo 9. Vamos começar pelas questões de administrativo e então eu fecho em seguida com as de constitucional. Beleza, gente? Tamo aí junto, Luciano? Passei no teste, meu amigo? Falei alguma bobagem? E eu vi aqui, ó, uma coisa que eu não falei, mas deixando bem claro que, voltando àquela questão do ensino religioso, é de natureza facultativa, ok? Não, jamais em caráter obrigatório, por exemplo, vindo a escola pública estabelecer que o aluno que obtiver um rendimento acima da média vai ser reprovado por não, porventura, por conta lá de desempenho nas provas referentes ao ensino religioso. Nós temos caráter facultativo, tá? Beleza? Cadê? Eu peguei as questões e aqui achei. Vamos lá, gente. Questão, a prova de técnico. Venham aí comigo, número 41. Vamos começar pela 41. O poder disciplinar decorrente da hierarquia tem sua discricionariedade limitada, tendo em vista que a administração pública se vincula ao dever de punir. Vamos lá, gente. Fala, meu amigo Luciano, obrigado aí mais uma vez. Eu fico feliz de você ter participado aqui e não me deixado falar bobagem. Até mais, meu amigo. Gente, vamos seguir aí. Obrigado a Miriam no Facebook por colocar aí o link para a nossa prova de técnico. Vamos aqui, a questão 41. O poder disciplinar decorrente da hierarquia tem sua discricionariedade limitada, tendo em vista que a administração pública se vincula ao dever de punir. Queridos amigos, prestem bem atenção. O poder disciplinar ele pode ser exercido de forma isolada ou ele pode ser exercido como uma consequência do poder hierárquico. Veja, o poder disciplinar de forma isolada é o que eu já comentei no início da live, quando um particular recebe uma punição da administração pública decorrente de algum vínculo específico. O exemplo que eu citei foi exatamente o da questão, né? E aí eu mencionei, se a Latam, linhas aéreas, receber uma multa da ANAC por não cumprir lá um limite tolerável de atraso de voos,
ela então vai sofrer uma multa, e isso se dá com base no poder disciplinar. Esse poder disciplinar que a ANAC exerceu sobre a Latam não tem a ver com hierarquia, porque não pode haver hierarquia jamais entre uma pessoa jurídica e outra. A ANAC, autarquia, pessoa jurídica. A Latam, uma concessionária, pessoa jurídica. São duas pessoas jurídicas diferentes. Então, entre um e outro, não pode haver hierarquia. Guarda na memória. Hierarquia é sempre algo que ocorre dentro da mesma pessoa jurídica, não entre pessoas jurídicas distintas. Logo, nesse exercício, nesse exemplo que eu estou dando, nós teremos a aplicação do poder disciplinar tão somente. A ANAC punindo a Latam só poder disciplinar. Agora, quando, por exemplo, você tem lá um servidor que sofreu a cassação de aposentadoria porque praticou ato de improbidade quando estava em atividade, esse é um exemplo de poder disciplinar que decorre do poder hierárquico. Por quê? Porque aquele que aplicou a punição sobre o servidor exercia sobre ele o poder hierárquico. A questão está falando desse poder hierárquico disciplinar que decorre da hierarquia, que tem sua discricionariedade limitada. Gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Aqui, ó, todo mundo comigo. Discricionariedade limitada sempre existe. Por quê? Toda discricionariedade é limitada. O que é discricionariedade? Não é margem de liberdade para agir? A margem de liberdade no direito administrativo é sempre uma margem. O nome já diz margem. Margem quer dizer algo que tem início e tem fim. Existe um campo em que a liberdade existe um outro em que já não existe mais liberdade. É a arbitrariedade. Então, não existe liberdade absoluta no direito administrativo. Toda liberdade é relativa. Por quê? O servidor vai ter uma margem de liberdade para agir conforme a lei, agir dentro dos parâmetros da lei. Ele pode escolher a opção que ele acha melhor, a mais conveniente, mais oportuna? Sim, mas ele não pode escolher qualquer opção, porque ele vai ter sempre limitação. Portanto, dizer que o poder disciplinar tem discricionariedade limitada, certo, sempre vai ter. Não há nenhuma novidade nisso aqui. Agora ele diz, a justificativa é, tendo em vista que a administração pública se vincula ao dever de punir, certo? E aí você vai anotar para sua prova, para sua próxima prova. Vê aí comigo, ó. O que você tem que memorizar? Que existem duas coisas no poder disciplinar que são sempre vinculadas. Primeiro, apurar e punir. Apurar e punir. Apurar e punir não. Apurar e punir. São as duas coisas. Apurar. Recebi lá uma denúncia contra um servidor. É uma denúncia em que o denunciante ele é identificado. A denúncia versa sobre algo que é possível, ou seja, não contém nenhum absurdo, então tem que apurar. Então, o dever de apurar é vinculado. Eu não posso dizer, não. Recebi aqui uma denúncia contra o José, mas eu não vou nem abrir o processo. Rapaz, eu conheço o José, meu amigo, ó, almoça lá em casa no final de semana, eu ponho minha mão no fogo por ele, não vou nem abrir o processo, que eu sei que ele jamais cometeria essa infração. Não pode. O gestor não tem essa liberdade, é poder vinculado. Da mesma forma, punir. Uma vez que eu abro o processo contra José, identifique a autoria e materialidade, ou seja, realmente José cometeu a infração. A administração não pode, dizer, olha, dessa vez, José, passa, mas da próxima, não se preocupe que o couro vai comer para o seu lado. Não existe essa opção. Então, quanto ao dever de punir, a administração ela está vinculada, ela é obrigada, se identificou a infração e o autor, ela deve punir esse autor. Por isso, a 41 está certa. Olha comigo a 47 e mais uma vez, para tudo. Porque a 47 é outra questão. Primeiro uma lá na prova de analista judiciário da área administrativa, agora aqui na prova de técnico judiciário. Essa questão, o gabarito está errado. Essa aqui, eu já digo, a de analista judiciário, eu tenho quase certeza que o CESP vai mudar. Essa aqui, eu tenho, assim, menos certeza. Vamos dizer assim, enquanto lá na primeira eu tenho 99% de feeling de que o gabarito vai ser mudado, essa aqui, o meu feeling é de uns 80%. Olha o que diz a questão número 47 da prova de técnico. Entidades privadas, no exercício da função pública, ainda que tenham personalidade jurídica de direito privado, sujeitam-se ao processo licitatório para celebrar contratos administrativos.
Aí aqui a gente entra na seguinte análise. O dever de licitar incide sobre quem? A gente começa lá pelo artigo 37, inciso 21 da Constituição Federal. Dali, quando a gente também harmoniza isso com o artigo 21, inciso 22, a gente já de cara sabe que os órgãos da administração direta da União, dos estados, do Distrito Federal, dos municípios, são obrigados a licitar. Órgãos da administração direta de territórios, quando forem criados, se for criado algum, são obrigados a licitar. Autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias, fundos especiais, todos esses são sujeitos que vão ser obrigados a licitar. Depois você dá uma olhada lá também no artigo 1º da Lei 8666. Todos estes que eu citei são obrigados a licitar. E o legal é que o rol não para por aqui, porque quando a gente parte para a jurisprudência, a gente vai ver que, por exemplo, entidades do terceiro setor, como, por exemplo, os serviços sociais autônomos, são obrigados a licitar, com uma diferença, que neste caso das entidades lá, dos serviços sociais autônomos, eles não são obrigados a seguir a Lei 8666. Eles podem ter um estatuto próprio de licitação. E aí até uma observação importante, né? As empresas públicas e sociedades de economia mista são obrigadas a licitar, mas não são obrigadas a seguir a Lei 8666. Elas podem seguir a lei, elas podem não, na verdade, elas vão seguir a lei própria, que é a Lei 13.303 de 2016. Então a gente pega lá entidades do sistema, entidades do terceiro setor, como serviços sociais autônomos, também são obrigadas a licitar. Quando você pensa lá numa OS, que é a Organização Social, ou numa OCIP, a Organização Social, Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, naquilo que elas recebem de dinheiro público, ao gastar, elas também têm de fazer licitação. Então você vê que o rol de sujeitos que são obrigados a licitar é um rol extenso, mas ele não é infinito. Quando a questão diz assim, entidades privadas no exercício da função pública, quem é que nós podemos aqui identificar logo de início? Concessionárias, permissionárias e autorizatárias. Usando o exemplo recente, a Latam é uma entidade privada no exercício de uma função pública. Ela está prestando um serviço público. E nesse serviço público, se ela não existisse, quem teria que prestar? O poder público. Isso existia, né? Você tinha lá a Varig, a VASP, que eram estatais de transporte aéreo que foram extintas. Então, quando ele diz entidades privadas no exercício da função pública, eu quero que você lembre das concessionárias, das permissionárias e dos autorizatários de serviços públicos. Esses aí, ainda que tenham personalidade jurídica e direito privado, e tem mesmo, sujeitam-se ao processo licitatório? Não, gente, claro que não. As companhias aéreas, o exemplo que eu estou dando aqui o tempo todo da Latam, ela não é obrigada a fazer licitação. Ela vai comprar da mesma forma que as empresas privadas compram. É óbvio, né, que essas grandes empresas não compram de qualquer forma. Elas têm ali regras internas definidas pelo setor de compra para fazer aquisições. Mas o fato é que elas têm, elas não têm que observar o processo licitatório para celebrar contratos administrativos. Tá bom? Gente, eu estou com um problema, ó. No Instagram, eu estou recebendo a indicação de que eu só tenho 15 segundos para fechar a live. Então, o que vai acontecer? No Instagram, a live vai acabar, eu vou abrir outra em seguida, tá? Então, você que está no Instagram me assistindo, não vai embora. Vai acabar a live, ó, 6, 5, 4, e aí eu vou abrir uma outra, tá bom? 3, 2, 1. Foi. Pronto. O vídeo foi pausado. Deixa só o pessoal do Face, segura um pouquinho para eu não deixar de atender a galera aí do Instagram, tá bom? Vamos lá, compartilhar, só para deixar o vídeo. Agora eu vou abrir um novo vídeo aqui, iniciar vídeo ao vivo. Vou colocar aqui de novo no suporte. A gente ainda tem aí alguns itens, tá, gente? Botei aqui, deixa eu agora corrigir o celular, arrumar. Lá vamos nós de novo.
Iniciando no Instagram. Legal, beleza, gente. Legal, retomando aqui no Instagram, no Facebook. Obrigado, gente, pela paciência de terem ficado aqui. A gente ainda tem aqui alguns itens. Não vou embora, não. Segura aí comigo, porque com certeza vocês vão ter muito proveito aqui no que a gente está fazendo. Enquanto o pessoal do Instagram vai entrando, vou comer minha batatinha frita, que acabou já... Coach, calma. O que foi, Alexandre? Eu estou muito acelerado, é isso? Era certo ou errado? Pera aí. O gabarito oficial deu como certa a 47, mas ela está errada. E eu vou terminar de explicar. Já jantaram, gente? Se não, já vocês vão. Olha só. Tá sem som, Raquel? Ou é só para você? Todo mundo tá me ouvindo aí? Conseguem ouvir? Beleza, vamos lá, gente. Vamos voltar aqui. Então, o que acontece? A questão 47 afirma que entidades privadas no exercício da função pública sujeitam-se ao processo licitatório para celebrar contratos. Nem sempre. Ok? A gente pode pegar o exemplo que eu acabei de citar. Concessionários, permissionários e autorizatários são entidades privadas, estão no exercício de função pública, mas não são obrigados a licitar. Tá bom? Então, a 47 está errada. E para você que marcou que ela está errada e aí viu o gabarito preliminar como certa, qual é o argumento do seu recurso? É bem simples. É só você mencionar o caso típico das prestadoras de serviço público, concessionárias, permissionárias e autorizatárias, que são pessoas jurídicas de direito privado no exercício de função pública, mas elas não serão obrigadas a licitar. Tá bom? Então, 47 fica assim. 53, para a gente fechar direito administrativo para o cargo de técnico. É uma questão fácil, mas a pessoa às vezes responde ali na correria e acaba errando, né? Falta de atenção. A investidura em cargo, emprego ou função pública exige a prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos, na forma prevista em lei. Isso aí consta lá na Constituição Federal, no artigo 37, inciso 2º. Realmente, a investidura em cargo ou emprego público, cargo ou emprego, depende da prévia aprovação em concurso. Essa questão está errada porque não é cargo, emprego e função, é só cargo e emprego. A função pública não exige concurso público. Um exemplo que é até uma questão que a gente vai resolver daqui a pouco, quando a pessoa ela quer participar lá do processo para desempenhar a função pública temporária, para ocupar lá o que chama-se de cargo temporário, que não é cargo, é função temporária. Ela não se submete a concurso público, ela se submete a um processo seletivo simplificado. Então, o erro dessa 53 é função pública. Função pública não precisa. Da mesma forma, um outro exemplo de função pública, quando a pessoa é convocada lá para prestar serviço no júri popular, no tribunal do júri, é uma função pública. E ela vai ser designada sem a necessidade de aprovação em concurso. É mesmo, é uma pegadinha do CESP, Raquel. E não é a primeira vez, não. Isso aqui, há muitos anos, o CESP cobra. Então, não se deixe mais levar por isso aí. Muito obrigado, Miriam, pela sua contribuição aqui no chat do Facebook, colocando todas as questõezinhas, o gabarito, querida. Você está prestando um serviço à nação. E eu desejo que você seja recompensado por essa sua solidariedade com uma aprovação daquelas o próximo concurso que você fizer. Amém ou não amém? Quem recebe essas palavras aí também, aí pegando carona com a Miriam? Põe um amém aí no chat para eu saber. Gente, vamos fechar aqui com direito constitucional para técnico. Nós já temos aí 1h04 de live, a live mais longa que eu fiz até agora, mas eu fazendo com muito prazer, porque eu creio que isso está produzindo resultado para vocês. E quem está gostando, ó, dedinho nervoso na tela para saber que a coisa está acontecendo aqui. Vamos lá comigo, gente. Questão número 11, na prova de técnico. Pega aí, questão número 11. Eu acabei até de falar sobre ela nas contratações temporárias autorizadas pela Constituição Federal. Não é obrigatória a aprovação em concurso público. E aí, nas contratações temporárias autorizadas pela Constituição, não é obrigatória a aprovação em concurso público? A questão está certa. Realmente não é obrigatória.
Por quê? Porque a contratação temporária é para a função pública. E nela não se exige concurso público, e sim processo seletivo simplificado. É óbvio, né, cá entre nós, que o processo seletivo simplificado, muitas vezes ele é idêntico a um concurso público. Você pega um exemplo, processo seletivo simplificado para professor temporário da rede pública. É a mesma coisa que o concurso público, porém não se chama concurso público. Qual é a grande diferença? É porque o concurso público, ou ele é de provas apenas, ou provas e títulos. Logo, todo concurso tem prova. Já o processo seletivo simplificado, não. Não necessariamente pode haver provas. Nós tivemos um exemplo aqui já há um tempão no DF, mas é um exemplo válido, embora seja bem antigo, de um processo seletivo que houve para cuidador social, que era uma função temporária para pessoas que fossem cuidar de idosos no âmbito da rede pública, ou não sei se da Secretaria de Assistência Social. Sei que nesse contexto era um processo seletivo para cuidador social. E veja, como é uma atividade que demanda um perfil muito específico, nem todo mundo tem preparação, nem aptidão, talento para cuidar de idosos, o processo seletivo não foi por meio de provas, tá? Foi por meio lá de análise de currículos. Tá? E mais alguma coisa que não me vem à memória. Mas o fato é que o processo seletivo simplificado não necessariamente é uma questão, vai envolver provas de conhecimento, tá bom? Então, a questão 11 está certa, não é concurso público, é processo seletivo. 13, para a gente fechar. O respeito ao denominado teto constitucional constitui uma exceção ao princípio da irredutibilidade dos vencimentos. Então, nós temos duas coisas aqui em apartada. É isso aí, Raquel, muito bom, como eu disse, perfeito. Nós temos de um lado o teto constitucional, que está previsto lá no artigo 137, inciso 11. Temos lá o teto geral e absoluto, né, que é o subsídio dos ministros do STF. Então, o servidor, no que se refere à sua remuneração, computadas as gratificações, computados os adicionais, computados praticamente tudo, fora indenizações e vantagens de natureza pessoal, não podem ter remuneração superior ao subsídio dos ministros do STF. Esse é o teto geral e absoluto, certo? Do outro lado, nós temos a previsão na Constituição, lá no inciso 15, da irredutibilidade do subsídio. Né? Essa previsão vai no sentido de que do subsídio, não, dos vencimentos, né? Que os vencimentos do servidor não podem ser reduzidos. Então, se o servidor tem lá vencimentos de R$ 6.803,22, ele não pode sofrer uma redução nesse valor nominal de 1 centavo. Ele não pode perder 1 centavo. Agora, essa regra da irredutibilidade do subsídio não é absoluta. Há uma série de exceções. Um exemplo um exemplo de exceção é essa. Vamos imaginar, então, que eu passo num concurso para, sei lá, consultor legislativo. A remuneração lá, 25 mil. Não é essa, mas eu vou falar aqui um número fictício. 25 mil. E aí, eu, depois de um tempo, seja nomeado, sei lá, diretor do Departamento Legislativo da Câmara dos Deputados. E vou receber a função comissionada correspondente. Veja, com a função, a minha remuneração vai ultrapassar o teto. Eu vou ter lá uma remuneração nominal acima do teto. Como eu não posso receber, porque o teto é o teto justamente porque ele define até onde se vai, haverá uma glosa, ou seja, haverá um desconto. Uma parte desse dinheiro eu vou devolver. Então, é uma forma de redução dos vencimentos? É uma forma de redução, mas ela é possível em função de uma outra regra constitucional. Se a Constituição, de um lado, ela assegura a irredutibilidade dos vencimentos, do outro, ela também define a existência do teto remuneratório. Por isso que, por conta do teto, o servidor pode ter um abatimento. Então, essa questão número 13 está correta. Tá bom? Beleza, gente? E aí, o que acharam da live? Conseguiram aprender bastante? Conseguiram assimilar o que nós conversamos aqui? Olha só, 2 recadinhos muito importantes. O primeiro é que, infelizmente, o professor Marcondes Júnior teve um imprevisto familiar. Ele recebeu de última hora a visita da mãe, num contexto assim bem peculiar, que não vem ao caso a gente citar, e ele pediu 1000 desculpas, mas ele não pôde, não teve opção, a não ser
resolver a questão que ele precisava resolver, familiar, então ele não pôde vir presente hoje aqui. Obrigado, gente, pelos coraçõezinhos aí na tela, eu tô vendo. Então, na próxima live, ele vai participar sim, com certeza, já firmou o compromisso conosco, tá bom? Agora, algumas pessoas estão me pedindo para outros cargos. Nós já temos hoje mais de 1 hora de live, para não nos cansar, o que eu quero definir com vocês? Anotem meu e-mail aí, ó. professor@eliesleisilva.com.br. Qualquer outra questão da prova do STJ que vocês queiram que eu comente, mandem para mim por e-mail. Na live da semana que vem eu vou comentar essa questão. E se for o caso de eu encontrar divergência de gabarito, no próprio e-mail eu já te informo o caminho que você segue para elaborar seu recurso, tá bom? Mas hoje a gente vai fechar por aqui, porque realmente nós temos já um bom tempo de live, para não ser uma coisa muito extensa, afinal de contas eu tenho minha esposa e minha filhinha ali me esperando para a gente jantar. Na terça-feira que vem, às 21h, é uma ideia minha criar uma rotina. Toda terça-feira, 21 horas, uma live aqui simultânea em Instagram, Facebook, para a gente falar sobre direito administrativo, direito constitucional, tá? E eu queria terminar aqui dando uma informação, uma dica importante para você que fez a prova do STJ, que é a seguinte. Essa dica eu mencionei na live da semana passada e eu vou repeti-la, mas agora já no contexto normal de pós-prova. A vida após o concurso do STJ, tá? Então, ainda que você tenha ido muito bem, com chance de aprovação no número de vagas, ou que você, número de vagas, ou pelo menos no número que gere uma possibilidade, uma expectativa real de nomeação, ou se porventura você foi muito mal e acha que vai bombar nesse concurso, bombar no sentido de tomar bomba e não passar, não importa se a coisa deu muito certo ou se deu muito errado, é o momento de você se concentrar agora, se for o caso, na interposição dos recursos. Olha aí o Carlos, meu amigo, preciso falar contigo, rapaz, me procura amanhã. Hoje mesmo eu falei sobre você. Então, não importa se você foi muito bem na prova, se você foi muito mal, o momento agora é de se concentrar, se for o caso, na interposição dos recursos. Hoje eu dei aqui os caminhos para vocês e, principalmente, já se planejar para o próximo concurso, sabe? Gente, não parem de estudar. Muitas vezes o que acontece? A pessoa vinha num ritmo tão bom, estudando com tanto afinco para a prova, aí às vezes por 3 questões ela não passa. Ao invés de a pessoa desenvolver o mindset de, poxa, o copo está meio cheio, ao invés dela pensar, poxa, só faltam 3, então agora que eu vou mandar ver estudando para no próximo passar, porque eu estou bem perto, muita gente adota o mindset do copo meio vazio, fala, poxa, por 3 eu não passei. Aí fica revoltada, para de estudar, desiste do sonho, e o que isso rende ao final das contas? Frustração, remorso, sabe? Então, não se deixem levar por essa armadilha, não caiam nessa armadilha. Já refaçam os planejamentos de vocês, já avisem o próximo concurso. Ah, professor, mas concurso que eu quero ainda não tem edital. Pegue o último edital como referência, já desenvolva um planejamento para o próximo concurso e continuem estudando. Lembrem-se, concurso público não é corrida de velocidade. Concurso público é maratona. Nada adianta sair o edital, você se matar de estudar e depois que chega a prova, depois de passar da prova, você morre, não estuda mais. Você precisa adotar um ritmo constante, contínuo, avante, firme para o alvo. Tá bom? Gente, obrigado por tudo, obrigado pela presença, obrigado pela participação. Cada coraçãozinho, cada like, cada carinha de felicidade me abasteceu. Gostei da energia de vocês. A gente se vê na próxima semana, terça-feira, às 21 horas. Vamos continuar comentando outras questões do concurso do STJ, porque com certeza elas servem como referência para os próximos concursos aí que nós teremos, tá bom? Fiquem com Deus, abraços efusivos do seu professor Eliesley Silva e a gente segue nessa estrada. Com certeza nós seremos muito bem-sucedidos, tá bom? Até a próxima, tchau!